Bem-vindos Polo em Porto Novo. Estamos hoje na comunidade de Santa Isabel, interior de Itapiranga, para registrar a história do Esporte Clube Maringá, que tem aqui uma belíssima sede, um campo muito bom. E hoje o Esporte Clube Maringá atualmente é vice-campeão da Taça Amizade e o atual vice-campeão municipal da 2ª divisão. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Meu nome é Christian, da comunidade de Santa Isabel, Christian Kaufmann. Então eu vou ler a ata de fundação do Esporte Clube Maringá. A ata então é do dia 29 de 1 de 1975, Assembleia Extraordinária. Foi aberta a reunião pelo senhor presidente Silvano Gribler, que em seguida passou a palavra ao senhor Antônio Royer, que deu umas explicações de como funcionaria uma sociedade. Segundo, para que servem os livros que uma sociedade deve ter, de atas e livro de presença de caixa e de registro de sócios. Em seguida foi apresentado um modelo pelo senhor Silvério Luft. Os mesmos estatutos serviram para modelo para a nossa sociedade, mas foram pouco modificados e então aprovados por unanimidade. A nossa sociedade recebeu o nome de Sociedade Recreativa Cultural e Beneficente Maringá. Assinaram o livro de presença 28 pessoas. Estavam presentes os senhores que colaboraram, o vereador Antônio Royer, o senhor Silvério Luft e o vereador Alcides Graça e o vereador Luiz Kirchner. Somos muito gratos por todos que colaboraram, portanto foi instituído a nova sociedade com 24 sócios. Como foi ausente o primeiro secretário, eu, vice-secretário, lavei a ata e assino. Então o vice-secretário que elaborou essa ata foi então Augusto Sebaldo Lauschner. Então a primeira diretoria foi composta pelo Silvano Gribler como presidente, o senhor Afonso Kautzmann como o tesoureiro e também o Lauro Kessler como o primeiro secretário dessa entidade. Também aqui eu vou ler rapidinho os nomes dos primeiros sócios ou dos sócios fundadores. Então foi Afonso Kautzmann, Timóteo Kremer, Paulo Kautzmann, Inácio Zwirtes, Silvano Gribler, Augusto Sebaldo Lauschner, Elmo Franzen, que também está aqui hoje presente, Marcos Weiss, Nestor Weiss, Vidal Lauschner, Almiro Swarovski, Orlando Franzen, Cláudio Spies, Arnoldo Weiss, Armando Royer, Flávio Nais, Remy Jan, Armando Schneider, Milton Jan, Odilo Kuhn, Arnildo Miller, Pedro Finger, Claudino Finger, Antônio Royer e Ernesto Miguel Strack. Então esses seriam os sócios fundadores que assinaram a primeira ata, que foi composta então de 24 sócios. Então a comunidade de Linha Santa Isabel, então ela foi fundada no dia 4 de março de 1979. Desde a comunidade ela foi iniciada a construção em 89 e ela foi inaugurada então dia 2 de
de dezembro de 1990. Então a igreja ela comemora então 32 anos e a comunidade então ela vai comemorar 44 anos. A primeira missa então foi rezada em abril, 20 de abril de 1978, então a missa foi rezada praticamente um ano antes da fundação da comunidade. E também o primeiro padre foi o Inácio Kremer. Então a igreja, o local da igreja aqui, ela sempre foi no mesmo lugar. O primeiro professor dessa comunidade foi o Roberto Melos, que ele hoje vive na comunidade de Pitangueira, comunidade vizinha aqui, no ano de 1997. Atualmente a comunidade ela é formada por 70 famílias, totalizando mais ou menos 200 pessoas. A maioria agricultores e alguns assalariados. A principal atividade econômica aqui é a atividade leiteira e de granja, então suínos e aves. E a igreja da nossa comunidade ela foi iniciada a construção em 89 e ela foi inaugurada então dia 2 de dezembro de 1990. Então ela vai estar comemorando 32 anos e a comunidade então estaria comemorando 40 anos agora no mês de março. Então, questão dos títulos que marcaram um pouco a história do Maringá, acho que é um título importante que o Maringá teve durante os anos. Então foi em 2017 a questão do campeão da segunda divisão, a qual a gente fez a final contra o Real de Santa Fé. Então saímos em empate aqui, empate no campo do Real lá, e após então 10 cobranças de pênalti a gente se sagrou campeão. Acredito que isso foi um fato bem importante, devido ao Maringá ter chegado a essa final meio que aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, mas foi um título que marcou bastante essa trajetória do Maringá também, por ser um título memorável, mesmo sendo de segunda divisão, mas é um título de campeão, né? E outro também, que 2020, 22 e 23, nós chegamos à final em duas competições. Então uma eu não participei como atleta, eu era apenas o presidente da sociedade, e em 2022, 23, então a final do municipal, eu participei como atleta, devido que eu estava me recuperando então de um acidente, né, que tive uma fratura na perna. E então, em 2022, na final da Taça Amizade, a gente jogou contra a equipe do Penharol. Perdemos aqui em casa de 2-1 e lá em Soledade, então, tivemos um empate de 2-2 e com isso nós sagrando vice-campeão. Tá? Querendo ou não, nós tínhamos um time relativamente bom, mas bastante esgotado em termos de opções. Então, nós tínhamos poucas opções de banco. E depois, então, na final da taça do municipal, então, que ocorreu a final há poucos dias, uma final, acredito que um título muito comemorado pela comunidade, pela diretoria, pelos jogadores também, que o Maringá, então, nos seus primeiros jogos, somou, na fase classificatória de 7 jogos, somou 4 pontos. Dando o suficiente para se classificando como quase o último da classificatória. Depois conseguimos, durante a fase as mata-matas, se classificamos melhor, conseguimos organizar o time e chegamos na final, onde nós enfrentamos a forte equipe do Flamengo e acabamos perdendo o título. Porém, acho que mostrar que um time também consegue evoluir durante o campeonato, mesmo que a gente foi meio que mendigando assim a classificação, vamos dizer assim, mas conseguimos chegar à final e botar mais um belo título aí, belo troféu na galeria do Esporte Clube Maringá. Meu nome é Silvio Kaufmann, sou sócio do Esporte Clube Maringá. Quero aqui um pouco falar sobre qual é a origem do Esporte Clube Maringá. Nos comentários, no Paraná tinha o Grêmio Maringá do Paraná. E as primeiras camisas que foram doadas pelo senhor João Gribler eram um fardamento vermelho e azul. As duas cores porque era gremista e colorado. E depois se estreou praticamente
o azul e branco, porque o Grêmio Maringá do Paraná tinha os mesmos fardamentos. E assim, no primeiro fardamento, que foi, pelo que a gente se lembra, a inauguração, foi aqui em Santa Isabel, um jogo festivo contra o Estrela de Pitangueira. Foi muito bonito, a inauguração do campo. A gente lembra que era o primeiro jogo. O segundo fardamento, que foi mais ou menos uma doação de novo, do Silvano Gribler, que era o presidente, e o João Gribler, que era o técnico do Esporte Clube Maringá. E desde aquele tempo a sociedade está funcionando, está em andamento. Temos bastante sócios hoje, ativos em atividades, e queremos levar para muitos e muitos anos o nome do clube, o qual a gente jogou tantas vezes, participou tantas vezes, a gente quer participar mais vezes, dar continuidade a esse belo clube que é o Esporte Clube Maringá de linha Santa Isabel. Eu sou Pedro Reis, eu morei aqui em Santa Isabel 18 anos e hoje estou morando na cidade. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a história que nós passamos nessa sociedade, uns fatos bons e uns meios bons, meio ruim também, e umas histórias que nós fazíamos no nosso tempo. Daí quando começar não tinha campo, daí fizemos campo, depois foi encercado com a ajuda da prefeitura e foi indo, até um dia nós fomos, felizmente, chegar numa final, num campeonato, contra o Nova Márcia de Gorete, e infelizmente eu me cortei os dedos fora, sábado, e parei no hospital de Chapecó. E depois voltei, aí começou tudo de novo, não, mas o pessoal continuou, e deu muitas intrigas, e os juízes, o campo não estava cercado, daí deu problema em invasão de campo, briga, mas era às vezes divertido, às vezes se machucava nas brigas, mas ia embora. Mas também para locomover os jogadores foi difícil, nós saímos com caminhão, às vezes com chipão e outros carros pequenos. Uma vez eu, quando era perto, eu tinha uma greta agrícola, levava também, carregava uns 28 em cima e ia embora. E aí era tudo divertido, né? Mas era sempre um perigo. E assim foi indo. Hoje o Maringá está numa posição muito melhor, de jogadores bons, e estão querendo chegando mais no fim nos campeonatos, naquele nosso tempo. Mas por tudo que foi plantado, hoje está sendo colhido. E tem mais uma também, nós tivemos uma trajetória aqui, quando eu era presidente, perdemos 2 juízes de futebol no campeonato, um pai de família com 3 filhos pequenos e outro com 2. Isso machucou muito a nossa sociedade. Mas mesmo assim, estamos ainda de pé, erguemos as cabeças e estamos levando a turma de hoje, os mais novos, estão levando hoje ainda. A maioria do meu tempo já foi para a eternidade. Tem poucos ainda, acho que tem 5 ou 6 que ainda estão vivos. O resto já partiu para outra eternidade. Mas assim, eu fico grato que foi convidado, ao menos o serviço que a gente fez aqui foi valorizado, tudo era amor à camisa. Bom, eu sou o Elton Vaz, eu nasci aqui em Santa Isabel, faço parte do Maringá desde pequeno. É uma curiosidade, o Maringá foi fundado em 1975 e foi esse ano que eu nasci também. Eu vou contar um pouco da história do primeiro título que o Maringá ganhou, em 1900 e... Não tenho bem certeza se não foi em 91 ou 92, um título do aspirante, onde naquela oportunidade teve um triangular final, onde o Maringá tinha se classificado, Aparecida e Sumaré. Então o primeiro jogo nós tivemos lá em Aparecida, onde nós empatamos em 1-1, e depois lá em Sumaré nós ganhamos de 2-1. E depois nós formamos 4 pontos e o outro time, o Aparecida, formou 3 pontos. Foi o primeiro título e também nessa oportunidade eu fiquei goleador do campeonato municipal, aspirantes. Falar também da Taça Mussum. A Taça Mussum também era um ano ou 2 que nós chegamos na final. Na oportunidade nós perdemos essa final, né? Nós ficamos vice-campeão. Também participei da história do Maringá. O Maringá teve uma história bonita em 2007 até 2012.
onde em 5 oportunidades nós chegamos na final e 2 vezes se consagramos campeão e 3 vice-campeonato. E vou falar um pouco um dos últimos campeonatos que eu joguei em 2017, onde nós ficamos campeão da 2ª divisão contra o Real de Santa Fé. Na oportunidade, o primeiro jogo aqui nós havíamos empatado em 1-1, no segundo jogo nós tínhamos empatado em 0-0. A curiosidade, onde foi para os pênaltis, o título só foi decidido na 10ª cobrança, só restou mais o goleiro chutar. Na 10ª cobrança, o Maringá acabou fazendo o gol e o Sumaré acabou errando o pênalti. Então, foi um jogo emocionante que a torcida, quem estava assistindo, todo mundo gostou. O futebol nos proporciona momentos assim que a gente sempre fica guardado e emoções muito fortes. Eu sou um esportista, gosto do esporte e sempre estou ajudando e jogando ainda nos veteranos, né? A gente acaba gostando desse esporte. Apresentar uns fatos mais marcantes do Esporte Clube Maringá. Porque nós ficamos vice-campeão no primeiro vice-campeonato que levamos. Isso foi em 79, que aquela vez o Dourados ficou campeão. E nós, Maringá e Linha Becker, disputavam o 3º lugar num campo neutro lá em Dourado. A gente ganhou o jogo na prorrogação, o primeiro vice-campeonato do Esporte Clube Maringá. Mas um fato marcante, em Santa Isabel, jogando contra a Aparecida, Maringá ficou campeão, Valdir Vaz fez o gol. A bola foi cruzada pelo Elton e antes de fazer o gol ele já estava comemorando o gol. Então são fatos muito marcantes. E aqui na ata diz também bem claro, no Maringá, isso foi decidido em assembleia, que o jogador que não trouxer fardamento e não tiver meia hora antes do jogo, não terá condições de jogo. Então são coisas marcantes que foi colocada em ata e registrada, que vale muito para o Esporte Clube Maringá. Então, apresentar aqui os troféus, os últimos que o Maringá conquistou. Então, os 4 aqui atrás, os 3 primeiros aqui são de campeão. Então, esse daqui foi o campeão de 2010, onde o Maringá então ficou campeão em cima do Palmeiras de Linha Baú, lá em Baú. Depois, 2011, também novamente contra o Palmeiras de Baú, lá em Baú. 2017, que foi o campeão da 2ª divisão. Tá? Então, os 2 últimos que nós temos, de 2022, vice-campeão da Série Prata e também o vice-campeonato da Taça Amizade. Também nós temos mais um título de campeão da Taça Verão de futebol, que foi no ano de 2018. Também temos o vice-campeonato do Aspirantes, que foi no ano de 2010, também foi vice-campeão, também contra o Palmeiras de Linha Baú. Acredito que esses foram os títulos os mais recentes, e nós temos também vários outros troféus que foi marcado a partir de 2007, que foi a trajetória que o Maringá mais conquistou títulos até o recente ano 2023, então. So, Nilson Pauli. Iriseu Lausner. Nilton Weiss. Primeira vez que a rádio veio aqui era em 1996, com a Taça Mussum. Era a final aqui em casa contra a Maria Goretti, daí 9 de março agora. Daí nós ficamos vice-campeão, perdemos o título aqui em casa. Daí a rádio veio a primeira vez aqui para Santa Isabel para transmitir um jogo de futebol. Daí eu também era atleta ainda, naquele tempo também jogava ainda. Mas depois era com mais 2007, a partir de 2007, daí foi com mais consequente, direto assim, mas daí nós ficamos primeiro 2007, daí primeira vez ficamos terceiro lugar, daí nós ficamos de novo vice-campeão aqui, na 2ª divisão, contra o Flamengo e São Sebastião. Depois, em 2008, não tinha municipal de Branca, não tinha por causa da eleição, daí não tinha municipal em 2008. Daí em 2009, daí ficamos em terceiro lugar, no Campeonato Municipal de Branca, da primeira divisão. Daí em 2010, daí ficamos campeão, primeira vez, em 2011, segunda vez, e depois em 2012 e 2013 sempre vice. E nesse tempo ainda jogamos o regional, junto a 2010 e 2011. No principal, nós não fomos muito longe, mas os aspirantes sub-18 naquela vez pegaram 2 vezes vice-campeão sub-18 do regional. Estava 7 anos na frente como técnico, né?
Aí ficamos 2 vice, 2 campeões e 2 terceiro lugar. Aí depois, quando estava indo para o regional, né? Aí depois trocou essa diretoria. Aí foi. Eu comecei meu futebol muito cedo. Daí em 2007 ou 2009, o Nilson e o Céu me chamaram para ser o capitão do nosso time, no qual eu tive a oportunidade de pegar a taça de campeão, primeira divisão, e trazer para o nosso clube. Isso foi um fato marcante, poder trazer uma taça bem grande num clube pela primeira vez. Aí em 2011, de novo ficamos campeão e depois perdemos o tri. Por causa disso nós temos 2 estrelinhas na nossa camisa do Maringá. E em 2010, quando nós fomos a primeira vez campeão da principal, daí do Branco Municipal, daí nós chegamos lá em Paú, e o Paú era o time, era favorito contra o nosso time aqui, eles tinham baita de um time. Daí nós fomos lá, daí vencemos lá 3-1, 3-2, foi. Sempre no finalzinho fizeram 3-1. Mas depois do jogo, quando nós fizemos a cariata, quando chegamos aqui, nós tínhamos 40 caixas de cerveja nos freezer ali. Primeira coisa que nós entramos ali, a cerveja não ia chegar, e faltou cerveja naquela noite, 40 caixas. E no outro dia, ainda era segunda-feira, nós estávamos o dia inteiro aqui ainda. Declaramos um feriado na segunda. Viu? E nós tínhamos bastante colaboradores, até vou citar 3 ali que apoiaram sempre nosso Maringá, que nos deixaram muito cedo. O nosso vereador Nilo Alfonso Ripplinger, e o Jair Finger e o Hilton Jan. Essas 3 pessoas fizeram muito para o nosso Maringá. Hoje em memória os 3. E o Sírio também foi, né? Sim, o Sírio. Ex-técnico também, Maringá. Era presidente. Né? Presidente, ex-técnico. E a vida segue, né? E lá em Baú, quando nós... As 2 vezes que chegamos na final, quase, sempre deu problema. Mas a segunda vez que ficamos campeão lá, daí, eu estava lá de fora já, daí nós estávamos ganhando o jogo, daí estava ganhando 3-1, daí o Espírito fez um gol de falta ainda. Daí o Liceu queria olhar se a bola tinha passado, daí o Liceu saiu um pouco da área técnica, daí o árbitro era o Carlos Corte, daí expulsou o Liceu também, eu estava lá de fora, depois estava entre 4 lá de fora. Daí foi indo, daí o Elton, que era o nosso substituto, estava lá dentro, segundo tempo era 5 minutos, daí quando eles fizeram o gol, daí ele pediu quanto tempo falta ainda, eu falei só 40, daí ele quase não acreditava, mas estava 5 minutos de jogo, daí ele pedia quanto tempo falta ainda para terminar o jogo. Boas histórias. Nasci como Santa Isabel, né, e sempre, desde anos de guri, eu sempre era goleiro, me aposentando no gol. E hoje estou com 55 e atacando de vez em quando. E essa geração que estava ali ainda quase, hoje todos estão ativos, ainda estão jogando veterano. E tem uns que estão jogando principal ainda, mas sempre estão ali, ainda até que começou depois, em 1996, era 1996, essa taça no Sul. Daí sempre os jogadores eram pequenos ainda, que nem o Milton, né? Era pequeno, o Christian era bem pequeno, daí dessa ali. Essa geração que está até hoje ainda, sempre presente ali, né? Por isso que chegamos aos títulos, daí, que tem a primeira divisão e as taças agora, e a segunda divisão ficaram campeão, daí as taças, cada ano sempre chegamos à final de novo. Desde 2007 foi uma sequência, sempre, cada vez que entramos no campeonato, sempre, praticamente chegamos na final, sempre. O que é muito bom, não é só um que faz o time, tem uma diretoria, sócios e tudo vão tocando. Uma sequência, senão não se chega lá, né? Pois é. Então, pois é, eu me lembro bem, a primeira vez que eu fiz ficha no Maringá foi o Pedro Reis que me fichou. Naquele tempo eu tinha 13 anos, daí só podia assinar com a autorização dos pais, né? Daí eu me lembro bem quando o Pedro chegou lá em casa e pediu autorização para o meu pai, que é sócio fundador do Maringá, para eu poder começar a jogar futebol. E hoje está aí ainda, né? Estou aí ainda. No veterano, mas vai embora. Como já é praxe em todos os episódios do Fußball em Porto Novo, quando nós vamos numa comunidade ou num clube fazer o registro da história, nós entregamos um kit que a Lasberg, uma de nossas patrocinadoras,
nos fornece. Então, eu vou entregar para o presidente, o Pauli, esse nome não? O Nilson Pauli. Vou fazer a entrega do kit que a Laspert nos proporciona. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. Formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.